Abra sua Bíblia no Salmo 34, por favor. Posso ler? Não, vamos ler todo mundo junto. Por que não? Vocês estão desanimados? Gente, eu não sei na sua casa, mas aqui choveu a noite quase toda. Pô, aquela chuva assim. Vontade de levantar, fazer um café, mas não tinha broa. Se tivesse uma broa de milho, daquela assim, bem sequinha, aí eu levantava e fazia um café e ia tomar assim, olhando a chuva assim. Eita! Sangue de Jesus. E eu tenho marcado uma consulta terça-feira. Nutricionista me mata se eu falar um negócio desse. Mas vamos lá, diz assim, ó. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Vamos parar aqui, porque nós estamos falando sobre vãs repetições. Se ele está falando aqui que os justos clamam, significa que muitas vezes você pode clamar por uma coisa só. Várias vezes. Não significa que você não possa repetir a oração, desde que a sua fé seja a mesma. Tem pessoas que é igual o pessoal fala que todo malandro, quando chega no presídio, ele diz, eu não fiz nada, doutor, eu não fiz nada. Ele nega até o julgamento. Depois que ele é julgado e condenado, ele diz, eu fiz mesmo, eu tenho que pagar. Não? Mas antes afirma categoricamente que não fez, mas sabe que está devendo. Então tem pessoas que elas oram para ver se vai dar. Se der bem, se não der, elas tentaram. Não faça as coisas por fazer. Primeira coisa, se você for clamar, ele está dizendo aqui, ó, os justos clamam. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é justo? Quem aqui é justo? Levanta a mão direita assim. Eu sou justo. É por isso eu estou até com medo, não vou nem descer. Ainda bem que eu não ia descer mesmo. Eu nem vou descer para o meio dessa igreja. Mas você que falou que é justo, que topou essa parada, dá essa resposta, diante de tudo que você faz e que tu é justo mesmo? Levanta a mão de novo, eu quero ver se você tem coragem mesmo de afirmar se é justo. Tem gente que insiste mesmo, né? Mas eu quero ver até quantas vezes você vai negar Jesus, porque Pedro negou 3 vezes. Só falta uma vez para igualar Pedro agora. Quem aqui, diante de tudo que você vive, que você faz, que você já fez, que você é na vida, você é justo mesmo? Levanta a mão. Quem é que é justo, irmão? O apóstolo, não, eu vou deixar o apóstolo quieto e vou falar do profeta. E vou falar de um profeta que você precisa muito desse profeta. Todo mundo gosta desse profeta, só não sabe. Né? Muita gente. Tem aqueles mais velhos, às vezes eles não são muito chegados nisso, não, que eles não gostam muito, não. Mas os mais jovens, eles gostam muito desse profeta. Você sabe quem é o profeta? Abacuque. Pastor, eu não gosto de Abacuque, não. Tá bom, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de abraço? De abraço. Abraço de pai, de mãe, da esposa, de filho. Né? Quem aqui gosta de abraço aí? Então você gosta de Abacuque, porque a palavra Abacuque significa abraço. Então você gosta de Abacuque. O profeta Abacuque, ele disse o seguinte pelo Espírito Santo. Ele diz assim, o meu justo viverá da fé. Quem é que é justo? Quem é justo não é quem está fazendo as coisas certinho, não. É quem está confiando no que Deus fez, no que Deus diz, no que Deus é. Você vê que tem gente que confia no que faz.
Pastor, eu sei que eu estou pagando por uns erros, estou fazendo as coisas porque eu mereci. Eu sei que, que o dia que eu tiver, que eu merecer, Jesus vai me conceder a vitória. Vai não, irmão, porque não é por merecimento, é pela fé. Para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, a minha oração, a sua, o seu clamor, não pode ser pela necessidade, você tem que clamar pela fé. Inclusive, o apóstolo Tiago diz que a oração da fé não é oração da necessidade. A palavra clamor, domingo, se você esteve aqui, você talvez, ou se você assistiu lá pela rede social, você me ouviu falando sobre oração. Até aquela oração que você fala só no seu coração, mas clamor. O clamor é quando não é aquela oração introspectiva, aquela oração só você e Deus. Clamor é quando você faz até uma entonação na sua voz, quando você até força um pouco para falar, tipo assim, você está chamando pelo seu filho, e filho gosta de ouvir a gente, mas não responde, não é verdade? Marido também. Diz às irmãs, eu não sei, porque lá em casa minha mulher chama, eu escuto na hora. Mas tem uns que reclamam aí, que tem marido que ele faz igual o boi, A mulher fala, Anilton, aí ele, Anilton, Então, tipo assim, quando você fala assim, Floresbela, aí nada da Floresbela. Floresbela, nada da Floresbela. Aí você diz, Floresbela, oi, vem aqui, minha filha, já vou. Passa 10 minutos, cadê a Floresbela? Está a 5 metros de você. Floresbela, nada. Floresbela, oi, vem cá, minha filha, já estou indo. Não chega. O que você está fazendo? Você está clamando. Quanto tempo necessário for, não tem problema não. Clame. O clamor da fé, clamar é demonstrar no que está a sua fé. Porque tem pessoas, por exemplo, que não é o seu caso, mas tem gente que diz assim, pastor, eu orei, eu pedi para Deus, eu fiz um propósito, 21 dias, 3 dias, 10 dias, 12 dias, 40 dias, 300 dias, os 300 de Gideão, mas não sei o quê, aquelas coisas todas que os crentes gostam de fazer, os tal dos atos proféticos, E eu clamei, eu levantei de madrugada, eu orei, eu pedi para Deus e Deus não me respondeu, Deus não me atendeu. Como é que você sabe que Deus não atendeu? Porque a resposta não vem. Então por que você parou de orar? Mas eu estava pedindo porque eu estava precisando. Mas se ele não te respondeu, quem te deu o direito de parar de pedir? Porque ao parar, ao interromper o processo da oração, se nós não temos a resposta, devemos continuar o clamor, até que a resposta venha. Por quê? Porque Jesus associou a fé ao clamor, e o clamor tem que ser pela fé. Em Lucas 18, quando Jesus fala sobre a necessidade de orar, no versículo de número 7, ele diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, que parece que está demorando. O que Jesus está dizendo aqui? Não, Deus não vai responder? Deus vai responder. Deus não vai dar a vitória? Deus vai dar a vitória.
Deus não vai dar a resposta? Deus vai dar a resposta. Se Ele não deu, a resposta ainda não chegou, continue. Até quando que eu devo clamar? Até a resposta chegar, meu filho. Ela vai chegar. Pelo menos é o que Jesus está afirmando, porque para você, para mim, parece que passou da hora, demorou, não vai vir mais. Porque a gente é assim. Você pode ver, por exemplo, hoje é que dia hoje? 18, 13, credo, hoje é um dia ruim. 13 não é um número bom. Mas, vamos pegar aqui. Você já pensa maldade, né? Eu lembro que o Zagalo falava que 13 é o nome do azar. Mas aí você pega, por exemplo, ó, você pega... Deixa eu ver. Eu vou orar até o dia 30. Se até o dia 30 eu não conseguir, eu lavo minhas mãos, entrego tudo para Deus, seja feita a vontade de Deus, o que Deus quiser. Não entregue e não lava, porque o problema é seu. E se não der certo e não funcionar, foi você e eu que desistimos, não Deus. O que muita gente, não é Deus que te deixa te responder, não. Sabe por quê, irmão? Porque não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. O meu dever é orar, o meu dever é clamar, o de Deus é dar a resposta. Ele não falou quando que ele vai dar? Ele falou? Ele falou que para você parece que está tarde, está ultrapassado, mas ele está dentro do tempo. Abraão, por exemplo, está dizendo: Senhor, que há de me dar, se até agora eu ando sem filho, o herdeiro da minha casa é o meu criado. Deus falou: Abraão, o herdeiro da tua casa vai sair das tuas entranhas, vai vir de dentro de você. Quem te falou que é o seu criado? Em tese seria. Então Abraão estava dizendo assim: já passou tempo demais. Talvez também você acha que pelo tempo que já passou, já deveria ter sido solucionado, não é? Porque a gente quer governar Deus, a gente quer que Deus faça as coisas dentro do nosso tempo. Deus não está dizendo para você que vai ser no seu tempo, vai ser no dele. A minha obrigação é estar lá clamando. Por quê? Porque olha o versículo 8, o que Jesus afirmou: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Achará o quê? Ele vai achar fé na terra? O que Jesus associou a fé aí na terra? A gente que está clamando até ele voltar, até ele chegar. Agora, ele chegar, ele não está falando aqui necessariamente, irmão, daquele dia do arrebatamento final. Não. Quer ver uma coisa? Marta e Maria mandou chamar Jesus, não mandou? Quando Jesus chegou, o que tinha acontecido lá? Lázaro já estava enterrado, já tinha morrido há 4 dias. Na cabeça de Marta e de Maria já não tinha passado da hora? Em outras palavras, o que Jesus foi caçar lá? Se era para ele ir, para o cara não morrer, agora o cara morreu. Por que Jesus chegou lá? Ele não teve problema para ressuscitar Lázaro, ele teve problema para ativar a fé de Marta. O problema que Jesus tem hoje não é consertar a minha vida, é ativar a minha fé. Porque o problema não é a minha vida escangalhada, é a minha fé lascada. É a minha fé, eu não vou falar porque eu não gosto desse termo, a minha fé é fracassada, porque não existe fé fracassada, porque toda fé é vitoriosa, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pelo menos é o que a Bíblia afirma, que a palavra de Deus declara. Então, todas as vezes que eu estava para desistir de algo, eu estava pertinho de conseguir. Como é que eu sei? Porque eu continuei firme e a bênção chegou
posteriormente àquele tempo que eu estava querendo desistir. Se Marta tivesse desistido, Lázaro teria ressuscitado? Teria? Mas ela não mandou chamar Jesus, mas na cabeça dela já estava. Tinha jeito ou não tinha? Jeito tem, irmão. Agora existe fé? Mesmo quando parece que tudo não vai dar certo? Por isso que ele está falando, o justo, a fé, a pessoa da fé, ela vai clamar. E o que vai fazer quando a minha fé clamar? O Senhor vai ouvir. E quando o Senhor ouve, o que o Senhor faz? Não é só ele escuta e diz assim, cara, o carro está numa luta, o carro está numa batalha, o carro está numa guerra dos infernos, ele está numa luta espiritual. Não, quando Deus ouve, significa ele providencia livramento, ele retira você do que te faz sofrer. Ele livra de tudo aquilo que te traz angústia. Por exemplo, olha para cá. Às vezes nós oramos de modo genérico. Como assim? A gente fica tentando acertar tudo. Falando, Deus, a dor de cabeça, a artrite, a bursite, a osteoporose, Senhor, a sinusite, Deus, o ouvido, a boca, o dente, os olhos, a mão, o pé. Né? Tem gente, por exemplo, que uma vez eu tô rindo porque seria cômico se não fosse trágico, mas eu estava no monte, naquela montanha. De vez em quando eu vou. Estou até querendo ir lá no Monte Santo Antônio, acho que eu vou lá. Os caras queriam fazer uma estrada lá, o povo não deixou, irmão. Devia botar até um helicóptero lá para levar a gente. Fazer um bondinho, né? É mais fácil ir de um bondinho lá naquele monte lá. Tá. Claro que ninguém mais ia orar lá, né? Mas ia ficar fácil de subir. Mas eu gostava de ir, aí quando tem eu vou. Né? E eu tenho disponibilidade, eu não fico fazendo coisa disso não, fui. Eu estava lá, aí chegou um rapaz, era assim eu passei o dia todo, né, que eu fui de manhã cedo, fiquei lá o dia inteiro, falei com a minha esposa, eu vou para lá, porque lá em casa, por exemplo, era uma bagunça, eu não tinha tempo para ficar, e eu gosto de ficar num lugar sozinho com Deus. Eu gosto de ficar num lugar só. Toda pessoa, irmão, que ela quer alguma coisa com Deus, ela gosta de ficar sozinha. Né? Tem gente que gosta de ficar sozinho, enfiado na tela do celular, em rede social, até que os outros não podem ver, né? Mas, por exemplo, né? Você ficar sozinho com Deus no seu quarto, na sua sala, sei lá, onde você puder ficar. E aí, como lá em casa eu não tinha como estar só, um lugar para mim estar a sós com Deus, então eu ia lá para o monte, ficava lá sozinho. Durante o dia não vai ninguém. Aí chegou umas 5 horas, chegou um rapaz, e crente é interessante, né? Porque se você estiver lá, o cara já pensa que você é crente, né? E ele chegou, irmão, tem como você olhar aqui minha mochila enquanto eu faço uma oração ali? Eu falei, tá, deixa aí. Se fosse um ladrão, ele estava liso, né? Aí, deixa aí. Aí, né, eu estou lá lendo a minha Bíblia, que eu orava ali, até essa hora é hora de ler. Chega esse rapaz e ele não foi longe, não. Ele ficou ali perto, ajoelhou ali perto, e ele começou a orar baixinho. Daqui a pouco ele entrou em desespero. E ele começou a clamar, né? Ele começou a orar alto. Eu não tinha como não escutar, né, irmão? Ele orar. E aí ele falando, meu Deus, Senhor, a minha mãe passou mal. E ela foi para o hospital. E quando meu pai foi lá visitar ela, meu pai também passou mal e teve que ir para o hospital. Senhor, meu irmão foi visitar meus pais, agora meu irmão ficou lá e amanhã era ele que ia. Ele estava com medo de quê? Acho que ele estava com medo de também ficar, né, irmão?
É um negócio estranho, você ri, mas uma vez eu fui buscar socorro para minha mãe, e eu fui no carro, e quando chegou lá, o médico teve que atender eu primeiro. E fui eu que fui buscar o socorro. Imagina, isso pode acontecer, né, meu filho? E eu estou escutando o irmão fazendo aquela oração, e ele, Senhor, não deixa isso acontecer, como se fosse Deus que estivesse fazendo aquilo dali, porque tem gente, por exemplo, que eles estão angustiados, eles estão sofrendo, e eles pensam que é Deus que está fazendo eles passarem por aquele sofrimento que eles estão passando. Aí ele terminou, eu falei, irmão, senta aqui. Olha, eu não pude deixar de ouvir a sua oração. O que foi que aconteceu? Ele me contou os detalhes. Eu peguei e falei assim com ele, você vai lá que horas? Ele falou, eu vou tal horas. Eu falei assim, olha, posso fazer uma oração para você? Ele falou, pode. Pois você vai chegar lá, você vai orar na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, e depois de amanhã eles estarão todos em casa. Na outra semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, eu quero que você suba aqui nesse monte, que eu vou estar aqui. E você vai me contar exatamente que Deus fez justamente assim. Você acredita nisso? Ele falou, acredito. Fiz a oração com ele. Nem falei com ele que eu era pastor, que era nada não. Preguei para ele, dei uma palavra para ele. Fiz a oração com ele. E na outra semana eu voltei lá no monte. Ele chegou lá todo feliz. Irmão, daquele jeito que o senhor falou comigo, que nós fizemos oração, aquele dia eu fui lá, coloquei as minhas mãos, orei no meu pai, orei na minha mãe, orei no meu irmão. No outro dia todos eles saíram do hospital, teve alta, estão em casa, não tiveram mais nada. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se a gente tivesse orado assim, e o pai, a mãe e o irmão não tivessem saído, o que a gente faria? Começaria a questionar Deus ou continuaria na oração da fé? A maioria, quando não dá certo, começa a questionar Deus, por que eu não consigo? Ou parece assim, qual é, Senhor? Vai dar ou não vai? O Senhor vai fazer ou não vai fazer? O Senhor prometeu, estou esperando o Senhor fazer, o Senhor não fez até agora. Você vai reclamar ou você vai continuar orando por causa da fé, ou você vai orar por causa do sofrimento, da angústia ou da dor? Se ele está nos dizendo que é a fé que tem que clamar e Deus ouve e Deus livra, então Deus vai ouvir e Deus vai livrar daquilo que te faz sofrer. Porque veja bem, olha para cá, o que estava fazendo aquele irmão sofrer? Ele está agora com 3 angústias: o pai, a mãe e o irmão. E poderia até estar angustiado por ele também, porque está preocupado de ir lá amanhã e ter que ficar lá também retido, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que às vezes o monte de problema que você tem, na realidade a causa é um só? Não, deixa eu te explicar. Lembra de um homem que ele levou um filho para os discípulos expulsar o demônio e o demônio não saiu? Lembra? Lembra que Jesus chegou e estava lá uma bagunça, ele perguntou o que estava havendo, o cara disse, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsar o demônio dele, porque o demônio pega ele, joga no fogo, joga na água para matar ele, eu trouxe e os seus discípulos não expulsaram. Jesus foi expulsar o demônio? Foi não. Ele foi conversar com o Pai.
Ele deixou até o demônio quieto, a criança para lá, o rapaz para lá, de lado. Ele foi falar com o pai. E ele fez o pai uma pergunta que parece assim até despretensiosa, uma redundância, alguma coisa nesse sentido, que ele diz assim: há quanto tempo há que lhe sucede isso, irmão? Eu quero é resolver. Você vai no médico, aí você está sentindo dor e o médico diz assim: começou quando? Cara, eu quero é que para a dor, não é saber quando foi que começou. Eu quero que... Mas quando o doutor sabe, tem as informações, fica melhor para ele poder te ajudar. Então ele poderia ter falado assim: Senhor, se o senhor pode fazer alguma coisa, ajuda a gente. Não foi? O cara não estava desesperado? Se o senhor pode fazer alguma coisa, faça logo, depressa, vamos. Já pensou? Você está sentindo mal, por exemplo? Não. Um dia eu fui fazer uma visita no hospital, a pedido de um familiar, e o familiar que me pediu estava lá, e eu cheguei lá, entrei, conversei, dei uma palavra, virei minhas costas para ir embora. E fui. E esse familiar ficou chateado comigo, porque pensou assim, igual na mão, achei que iria chegar aqui, pôr a mão, fazer pelo menos uma oração, pedir a Deus. Por quê? Porque às vezes a causa do problema que você tem não é a que você está vendo. Como assim? O que estava fazendo o demônio maltratar esse jovem, que agora era jovem, mas entrou na vida dele lá na infância. Você sabia que às vezes hoje o problema do seu casamento ou um problema na sua saúde é apenas consequência de um problema que você teve na infância? Será, pastor? Será? O que a sua Bíblia vai te dizer se Davi diz assim: um abismo chama o quê? Abre um buraco. E o que esse buraco, a tendência dele com o passar do tempo é ficar do tamanho que foi aberto? Não, ele vai só abrindo mais. E tudo onde ele chegar vai caindo ali dentro. Tem gente que às vezes o que está te angustiando hoje, como tem pessoas, por exemplo, dizem assim: pastor, hoje o problema é o meu casamento, é o problema que eu tenho com a minha mulher, mas o problema começou com sua mãe, o problema não começou com seu marido é consequência, ou sua esposa, é um problema que você teve lá, como Jesus está falando, rapaz, o demônio está aqui hoje fazendo isso, mas o problema todo começou lá na infância. Por isso que ele faz essa pergunta, parece uma redundância, mas não é. Quanto tempo há que lhe sucede isso? Quando foi que isso começou a acontecer? Quando é que a sua vida começou a declinar? Quando é que as coisas começaram a dar errado para você? Quando é que as coisas começaram a descer? Quando é que as coisas começaram a não funcionar? Quando é que as coisas começaram a ir para o ralo? Quando é que você começou a diminuir sua renda? Quando é que você começou a sentir? Quando é que você começou a dar errado? O problema está lá no começo. Hoje é consequência. Hoje você pode estar angustiado com uma coisa e não ser aquilo ali a causa, é apenas consequência. Aí você pensa que resolvendo hoje, né, a consequência, removeu a causa. Não removeu, a causa está lá. É como tem às vezes alguns, não são todos, diga graças a Deus, mas tem uns médicos, por exemplo, irmão, que ele não cura você. Ele te dá só um remédio para tratar a sua doença. Aí a verdadeira causa do seu problema, às vezes não é diagnosticada e você continua gerando outros problemas. Conserta um, dá em outro.
se não chegar na raiz do problema. E onde é que Jesus chega? Ele chega a todas. As consequências, não só a consequência, mas ele chega àquilo que te causa angústia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu aquelas pessoas que o avô, o bisavô, o pai e agora o filho está tendo o mesmo problema? Os crentes vão falar assim, maldição hereditária. Sabe o que é isso aí? Isso pode ser repetição hereditária. Está repetindo o mesmo problema que o bisavô, que o avô, que o pai teve. Está repetindo hoje no filho. Está acontecendo hoje uma repetição. Por quê? Porque não houve um livramento daquilo. Então, na cabeça do pai, o demônio entrou na vida do filho quando começou a jogar ele no fogo, quando começou a jogar ele na água para matar ele. O demônio, quando começa a jogar as coisas na vida da gente, irmão, ele já está na nossa vida, ó, faz tempo. E a intenção dele não é só te atrasar, não. A intenção dele, como o pai falou aqui, ó, é matar. Não é só te causar o problema, não é só te causar a dificuldade, a frustração, a decepção. A intenção dele é matar. Graças a Deus, apesar dele ter muitas vezes lançado no fogo, lançado na água, ele não conseguiu destruir o menino, que cresceu, virou um rapaz. Mas hoje, por exemplo, não era só mais o pai, não era só mais aquele garoto que estava angustiado com aquele problema. Quem está angustiado agora é o pai. Você está vendo que quando Deus não dá o livramento, a consequência do sofrimento vai aumentando? Por que eu preciso clamar? Por que eu preciso buscar a ajuda de Deus? Por que eu preciso recorrer? Por que eu preciso clamar a Deus para ter solução daquela situação na minha vida? E que às vezes muitas pessoas, elas não fazem, ou fazem por um tempo, aí no decorrer daquele tempo que elas deram para Deus, aquilo não acontece, elas dizem, eu não vou mexer com isso mais não, porque eu já orei suficiente. Se fosse suficiente, Deus teria respondido. Então ore até a resposta chegar. Clame até você conseguir o que você está clamando. Não foi a declaração de Jesus, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Significa que essa pessoa não parou de orar, não parou de clamar, mas clamando na fé. Não havia sequer, não, se der bem, se não der amém, se for vai, se não for não vai, se for não, você tem que ter certeza, vai conseguir, vai dar certo, Deus vai abrir o caminho, Deus vai dar a vitória, Deus vai mudar a história, Deus vai dar a bênção. Vou até o fim. Faça igual fazia o palhaço. Haja o que hajar. Eu não vou parar. Até rimou, você viu? Para não. Vá até o fim. Porque a sua Bíblia
ela vai te dizer, acho que é Mateus 24, 13. Ela vai te dizer assim: aquele que perseverar até o fim. Ele manda ir até onde? Até o fim. O que vai acontecer com esse que vai até o fim? O que vai acontecer com ele? Será salvo. Quer dizer, vai conseguir a vitória, vai conseguir a bênção, vai conseguir a solução, vai sair daquela situação, porque foi até o fim do problema. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem para a conservação da alma.